Olá, irmãs e irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, retomando agora, faz um tempinho aí, né? Retomando os nossos estudos, então, da instrução geral do missal romano. Então, onde nós paramos? Nós paramos no Glória. Se você não assistiu, volta lá no vídeo. Nós falamos no último vídeo um pouquinho a respeito do nosso hino de louvor, o Glória, né? E daí agora a gente vai falar um pouquinho do que acontece depois do Glória. Depois do Glória vem um momento muito importante da celebração da missa. Às vezes a gente fica pensando qual é o momento, né, de nós fazermos os nossos pedidos, colocarmos as nossas intenções. Então, é desse momento que a gente vai começar a falar agora, que é o momento da oração chamada oração coleta. Por que coleta? Porque é justamente nesse momento, depois do Glória, o sacerdote, o padre ali vai falar, oremos, e no instante de silêncio, é nesse momento que nós vamos fazer os nossos pedidos, colocar as nossas intenções. Então, através dessa oração, né, depois desse momento, o sacerdote vai concluir com uma oração, e essa oração vai levar os nossos pedidos a Deus. Então, é muito importante, né, que nós prestemos toda a atenção. Por isso que é muito importante que o canto do Glória também nos chame a meditação, a interiorização, né, para que a gente possa chegar nesse momento e não estarmos agitados no momento do oremos. Na hora que o sacerdote falar oremos, nós vamos entregar a Deus as nossas intenções, os nossos pedidos, nessa oração que é chamada oração coleta, tá? Que vai coletar esses pedidos e levar a Deus, certo? E logo depois disso vem a oração do sacerdote e a gente termina os ritos iniciais da missa. Então aqui a gente termina a primeira parte da missa e a gente vai entrar na segunda parte, que é a liturgia da palavra. Então é uma das partes mais importantes. A missa tem duas partes mais importantes, das quais não existe missa sem elas. É a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na missa nós temos duas mesas. Uma é a mesa da Eucaristia, né, que é o altar. Aquela mesa, aquela pedra que está lá no centro da igreja normalmente, aquilo nós chamamos de altar. A parte elevada que fica em volta, onde ficam o padre, os ministros, na verdade se chama presbitério. A gente às vezes acaba ouvindo muito, fala assim, o altar, o altar, o altar, a pessoa subiu ali no altar. Mas na verdade, se ela subisse no altar, ela estaria subindo em cima da mesa da Eucaristia, tá? Que ali, na verdade, é o altar. Aquele espaço se chama presbitério, né? E o altar é só a mesa ou pedra. Então, essa é a primeira mesa. A segunda mesa é o ambão da palavra, a mesa da palavra. Então, a gente tem a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E agora, nessa segunda parte da missa, a gente vai entrar na parte direcionada à palavra de Deus, ou seja, a mesa da palavra. Tem uma diferença entre essa mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A mesa da Eucaristia, toda vez que nós passamos pela frente ou por trás dela, nós fazemos uma reverência. Por quê? Porque ali acontece o sacrifício de Cristo, tá bom? Então, a gente guarda essa reverência para os momentos onde passamos por trás ou pela frente da mesa da Eucaristia. A reverência não é para o padre, a reverência é para o altar, exceto quando o bispo está presente, porque o bispo é sucessor dos apóstolos. Então, nós fazemos reverência também ao passar pelo bispo, né, como forma de respeito, tá? Mas falando das mesas da Eucaristia e da Palavra, nós fazemos reverência só à mesa da Eucaristia. Não fazemos reverência nem à mesa da Palavra e nem ao lecionário. O que é o lecionário? É aquele livro que está lá em cima do ambão, da onde nós fazemos as leituras. Então, o nome daquele livro é lecionário. Ali nós vamos ter dois livros. O lecionário é onde estão as leituras, e em algumas igrejas, algumas paróquias, usa-se um outro livro, bonito, todo ornamentado, chamado Evangeliário, que é o livro que contém só o Evangelho. Então, normalmente, o lecionário ele fica lá
desde o começo da missa. Mas o evangeliário, ele entra com a procissão de entrada, ou levado pelo diácono, ou levado por um leitor. Ele é colocado sobre o altar, e daí, no momento do evangelho, o padre vai até ele, pega ele e leva novamente até o ambão. Tá? Então, mas não é tão comum, né? Em algumas paróquias a gente vê isso, né? Então, pode ter também. Mas o mais comum é o lecionário, que vai estar ali sobre o ambão. E daí eu queria falar hoje especificamente para uma pessoa que é o leitor. O papel do leitor é fundamental. Por quê? Uma parte importante da celebração é a escuta da palavra de Deus. Então o leitor, ele tem esse papel. O leitor, ele pode ser, em algumas arquidioceses, desde o Concílio Vaticano II, um ministro ordenado, ou seja, existe o ministério do leitor, assim como tem o ministro da Sagrada Eucaristia, pode ter o ministro dedicado à leitura. Não é tão comum. Normalmente, a maioria das arquidioceses não se tem isso, né? São pessoas que fazem parte da equipe de liturgia e formam-se uma equipe de leitores. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para o leitor. Leitor, você vai emprestar a sua voz a Deus para transmitir a palavra. Então, faça isso com muita calma. O silêncio é primordial na celebração toda, mas principalmente na liturgia da palavra. Então, não saia do seu lugar correndo depois que o padre terminar a oração. A hora que ele sentar-se, levante-se com calma. Vá até o ambão. Pegue o microfone ou posicione o microfone. Tenha certeza que está funcionando, que está numa posição boa para você fazer a leitura. Garanta que está na página correta, ou seja, antes da missa, vá lá, confira qual o número da página, para se acontecer, bater um vento, você lembrar onde estava e voltar naquela página. Isso com muita tranquilidade. Às vezes a gente pode ficar ansioso, ou então achar que a assembleia vai ficar falando, nossa, mas será que aconteceu alguma coisa com ele, né? Ele está indo devagar, com calma. Mas a gente precisa acostumar as pessoas que a missa precisa ser com uma certa calma, né? Fazer as coisas sempre dando momentos de silêncio e sem pressa. Então você vai fazer tudo isso com muita calma e depois você vai ler. Você já leu na sua casa, você já se preparou, já tirou dúvidas sobre as palavras mais difíceis de se ler, né? Você precisa se ouvir, porque o leitor ele usa uma ferramenta, que é o microfone. Então, muitas vezes o leitor, primeira vez está nervoso, ele vai lá, ele não está nem ouvindo o que ele está falando, ele só está lendo para acabar logo. E não é isso, nós estamos emprestando a nossa voz a Deus. Então nós vamos ler com calma, com paciência, vamos usar bem a nossa ferramenta, que é o microfone. Então, eu estou falando, eu tenho que me ouvir. Se eu não estou me ouvindo, eu aproximo um pouco mais a minha boca. Se eu aproximar demais, vai ficar fazendo barulho na caixa. Então, eu tenho que ter uma distância boa, mas eu preciso me ouvir. Se eu estou me ouvindo, a Assembleia está me ouvindo também. E eu vou lá e vou proclamar. Então, eu chego de frente para o ambão, de frente para a palavra de Deus. Não faço reverência, porque nós não fazemos reverência nem para o ambão, nem para o lecionário. Eu ajusto o microfone, faço a leitura. Quanto à leitura, o ano inteiro a igreja prepara ali quais as leituras que nós temos que ler em cada dia, em cada domingo. E nós precisamos saber que ali, em todo livro litúrgico, tem algumas partezinhas em vermelho que nós não lemos. Então, leitor, quando você chega lá para ler, você nunca fala primeira leitura, segunda leitura, porque isso está marcado lá no livro, mas é para você saber que aquela é a primeira leitura, e não para você falar para as pessoas que é a primeira leitura. Eles estão lá. Se é a primeira vez que alguém vai proclamar a palavra, então é a primeira leitura. A hora que a pessoa outra pessoa vier pela segunda vez, será a segunda leitura. Então não precisa ser dito, tá bom? Então você vai só pular essa parte em vermelho, que está ali, primeira leitura,
Porém, existe um título ali que a igreja preparou. Esse título precisa ser lido. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, esse título precisa ser lido. Então, você lê este título e daí você vai ler a leitura toda, né? Então, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E aí você começa a fazer a sua leitura. Lá no final, né, vai ter ali o desfecho, palavra do Senhor. Aí nós falamos, graças a Deus, né? E daí, depois da primeira leitura, nós temos o Salmo. O Salmo, ele é um canto, porém, ele é um canto diferente, né? Dentro da liturgia da palavra. Porque dentro da liturgia da palavra, qual é o principal? É a palavra de Deus. Na verdade, em tudo, né? Em todos os cantos, a palavra de Deus vem primeiro. Porém, nesse momento da liturgia da palavra, é um momento de proclamação da palavra. Então, nós temos que tomar cuidado com o salmo, porque nós não podemos cantar o salmo. Tá? Eu estava falando sobre o leitor, agora eu estou falando sobre o salmista. O salmista é o cantor que se dedica a cantar o salmo, a estudar o salmo e cantar o salmo, porque cada salmo tem um sentimento, tem uma sensação. E é preciso que esse salmo seja recitado de uma forma que as pessoas consigam entender muito bem, como se fosse uma leitura. Então eu não posso colocar uma música qualquer, cantar o salmo como se fosse uma música. Hoje em dia nós vemos muito isso. A pessoa começa com um refrão super repetitivo, depois o salmo continua, que nem parece que a pessoa saiu do refrão e foi para a estrofe, para a letra do salmo mesmo. Parece que ela continua cantando a mesma coisa. E ela vai cantando aquela música ali, e daqui a pouco ela sobe um pouquinho de tom e a gente começa a cantar o refrão de novo. A gente acaba nem entendendo muito bem qual é a letra, porque o enfoque fica tão grande no refrão, aquele refrão super repetitivo, né? E aquela música um pouco mais agitada, então fica difícil da gente compreender. A forma correta de salmodiar, ou seja, o salmo ele tem um tipo de canção própria, né? Às vezes quem já estudou em alguma escola de música, na história mesmo, né, existe o salmo como um gênero literário, né? Ou seja, um tipo de texto e um tipo de música. Os salmos eles vêm lá do canto gregoriano, né? Então tem uma forma da gente recitar ele ali, que normalmente vai ser uma forma um pouco mais reta, quase falada, e que tem uma variaçãozinha no final. Né? Então a gente não pode cantar o salmo como se fosse uma canção qualquer. Nós temos que saber salmodiar, que é o canto próprio, do salmo, né? Que assim a igreja quis. Para quê? Para que o texto venha primeiro. Né? Quantas vezes a gente já não foi em alguma comunidade, uma coisa assim, que durante o canto do salmo a gente estava prestando mais atenção na voz da pessoa. Nossa, que voz bonita, esse efeito que a pessoa faz, esse jeito de cantar, né? Às vezes parecia muito mais o programa do The Voice do que a missa, não é verdade? Então, não pode ser assim. Precisa ser recitado, porque estamos emprestando a voz a Deus para que as pessoas que estão ali façam-se ouvir a sua palavra, tá bom? Então, é muito importante, tanto o salmista quanto o leitor façam isso de uma forma digna, sem pressa, criando pequenos momentos de pausa entre uma leitura, o salmo, a outra leitura, né? Sem correria, sem agitação, que a gente faça isso da forma mais digna e principalmente que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que estão ali. E não é para você que está na missa pegar o seu celular, pegar a sua Bíblia e ficar acompanhando, porque a palavra de Deus ali ela foi feita para ser ouvida. Então você vai ouvir da boca daquele irmão aquela proclamação como se fosse o próprio Deus te falando e não você lendo. Por isso precisa ser muito bem feito, para que nós possamos ouvir bem a palavra de Deus. Amém?